E aí, seja muito bem-vindo de volta ao canal. E a passagem do Chip Zdarsky pela HQ do Batman está chegando ao fim. E é sobre isso que nós vamos conversar no vídeo de hoje. Vamos conversar sobre Batman Volume 4, intitulado aí Cidade em Chamas. Então, editor, roda a vinheta e vamos para a resenha. E aí, fala comigo, seja muito bem-vindo de volta ao canal Resenha 81. Se você não me conhece, meu nome é Thiago e hoje a gente vai bater um papo sobre o finalzinho da fase aí dos Chips e Darsky à frente do Vigilante de Gotham, né, do Batman. Mas antes de a gente passar para a resenha, né, vou fazer aqueles 3 pedidos que eu sempre faço para vocês. Se você está chegando no canal através desse vídeo, não conhecia o canal Resenha 81, eu te convido a conhecer o nosso canal, nosso pequeno canal aí, né? E se você curtir, se inscreve no canal, tá? E ativa as notificações para receber novos vídeos, tá legal? E se você puder comentar e compartilhar esse vídeo, tá? Você ajuda demais no engajamento do canal aqui nessa plataforma tão concorrida que é o YouTube. Beleza? Feito o jabá, né? Vamos partir para a nossa resenha. Vamos fazer a resenha daquele jeitinho, né? Primeiro vou mostrar o editorial, depois passar para as duas histórias aí que compõem essa publicação. Tranquilo? Então vamos lá, né? Batman Volume 4, publicação aí da Panini Comics, tá? Com um total de 48 páginas, saindo no valor de R$19,90 em banca, tá? Essa é a primeira capa, né? Esta é a quarta capa, tá? Ambas as capas, né, cartonada, tá? Não existe verniz em nenhuma das capas, tá legal? Formato americano, né? O miolo é o coucher colorido, tá? Durante a resenha a gente vai conversar sobre a arte aí, tá? Então o miolo, o coucherzinho aí colorido. Lembrando que esse, né, é o formato aí atual das mensais da Panini, né? Inclusive, né, a lombada é canoa com grampos. Beleza? Então esse é o editorial. Vamos partir agora para a nossa resenha propriamente dita do material, né? Primeiramente, vamos ver quais histórias que vão estar compiladas aqui nessa publicação, né? Nós temos duas histórias. A primeira história do título do Batman e a segunda história do título da Detective Comics, tá? No título do Batman, nós temos aí responsável pelo roteiro, né, o Chip Zdarsky, tá? E a arte dessa edição é do Tony Daniel, tá? E a HQ, né, a história vai ser intitulada A Cidade Moribunda, parte 4, tá? E na Detective Comics nós temos a equipe criativa aí nos roteiros, nós temos o Tom Taylor, tá? E na arte o Michael Genin, tá? E a história vai ser intitulada Piedade do Pai, parte 4. Tranquilo? Então vamos começar aí, né, com a história do Chip Zdarsky, né, Cidade Moribunda, parte 4, né? Lembrando que a arte é do Tony Daniel, né? Vou mostrar um pouquinho da arte enquanto a gente conversa, tá? Nesse momento da história, o Batman já descobriu quem foi o culpado por incriminar o comissário Gordon, desculpa, o ex-comissário Gordon, né? E ele vai atrás desse culpado, né? Lembrando que também tem toda uma trama aí de como eles conseguiram incriminar o comissário, o ex-comissário Gordon, né, que hoje é um detetive, né, particular. Nós vamos ter aí, né, o envolvimento do Charada com a Corte das Corujas e usando a tecnologia do Chapeleiro Maluco, ele consegue incriminar aí o ex-comissário Gordon no assassinato do prefeito Nakano, né? E o Batman vai ir atrás desses vilões, né, a fim de não só resgatar a honra aí, né, e a inocência do Gordon, né, como também de pôr fim a uma trama muito superior, tá? Essas são as artes aí do Tony Daniel, né? Uma arte bem competente, bem legal, tá? E sobre o roteiro, né? O que que a gente pode falar sobre esse roteiro aí? O Bruce Wayne, o Batman, né?
ele está sendo interpelado aí por um suposto irmão que ele tem, né? Um irmão perdido que ele teria, tá? E tudo isso vai estar interligado aí nesse roteiro do Chip Zdarsky. Inclusive, nesse roteiro, o Zdarsky mostra que até mesmo um gênio pode ser manipulado quando ele fica cego pelo ego, né? É o que acontece aqui. Não vou dar spoiler, tá? Para não atrapalhar a leitura de ninguém. Mas um antigo vilão do Batman, ele vai chegar, ele vai ser, ele vai ser responsável, né? Por tudo que vai acontecer aqui nessa trama, né? Eles utilizam o Gordon como bode expiatório, né? Para poder dominarem a parte política de Gotham. Só que quem está dominando até o final dessa HQ, você pensa que o vilão que está à mostra, né, é o que está dominando, mas na verdade tem um vilão correndo por trás aí da história que é o verdadeiro responsável por tudo que está acontecendo aí, né? E ele utiliza o ego, né, desse vilão que está mostrando a cara, né, para poder alcançar um objetivo maior, tá? Então esse é o roteiro aí, mais ou menos aí do Chip Zdarsky. Lembrando que eu não estou dando spoiler para não atrapalhar a sua experiência de leitura, tá? E sobre a Piedade do Pai, né, que é a história da Detective Comics, né, que tá aí, que é roteirizada pelo Tom Taylor e desenhada pelo Michael Janin, tá? Vou mostrar um pouco da arte enquanto a gente conversa. Nessa HQ, nessa história, né, nós vamos voltar lá naquela situação de um serial killer que mata é, bandidos, né, meliantes adolescentes, né? São adolescentes, né, jovens que passaram por reformatórios, né? Então, o Batman precisa, ele consegue uma lista de jovens, né? E para proteger esses jovens, eles resolvem é, ele resolve utilizar aí a Bat-Família, né? Lembrando que na edição anterior o Batman ele conseguiu identificar uma ligação aí da empresa Sangue Real, né? Sangral, né? Que é a empresa que está fazendo nele aquele tratamento para rejuvenescer, né? Com os jovens que estão desaparecendo, né? Que estão sendo mortos, né? Então ele vai ter uma ligação aí dessa empresa que é de uma amiga dele com a situação aí do serial killer e dos adolescentes, né? E vai ter a entrada aí da Bat-Família na história, né? Então nós temos aqui, esse vai ser o que o Tom Taylor vai trazer para nós, né? O Batman vai tentar proteger todos esses adolescentes, né? E ele vai atrás, né? Ele vai atrás de alguns vilões aí, né? Principalmente do Pinguim, para poder ver se ele tem alguma informação. E o Pinguim consegue dar a ele o que ele não conseguiu com as investigações dele, né? Que é um nome para esse serial killer que está matando esses jovens delinquentes, né? E o Batman vai ter o primeiro embate aí com esse inimigo, né? Com esse novo inimigo, tá? Mas eu não vou mostrar agora o finalzinho aqui para não dar spoiler, tá? Então o Tom Taylor vai já começar a arrumar a cama aí, né? Para finalizar esse arco de histórias aí, tá? Esse aí é o roteiro que o Tom Taylor vai propor para nós, né? Que é nesse volume a proteção dos adolescentes e o primeiro embate aí, né? Do Batman com esse serial killer, tá? Então esses são os dois roteiros que nós vamos ter nesse volume. E a minha opinião, né? O que que eu acho dessa HQ, tá? Pessoal, a HQ continua alto nível, tá? Batman continua sendo um dos melhores títulos aí da DC Comics. Eu estou realmente muito arrependido de ter parado de colecionar lá no comecinho a fase dos Chips e Darsky, tá? Provavelmente eu vou correr atrás do que eu perdi, tá? O Chips e Darsky entrega um roteiro muito bom, tá? Essa fase, esse finalzinho de fase dele tá realmente excelente. Tá? Ele conseguiu amarrar muito bem, ele conseguiu proteger muito bem um segredo aí, né, da Corte das Corujas, tá? A Corte das Corujas, ela aparece
como um apoio aí para o Charada, né? Mas tem algo muito maior por trás, tá? E o Zdarsky conseguiu amarrar direitinho de uma maneira que a gente não percebesse, tá? Então tá muito legal esse finalzinho de arco dele, tá? Esse finalzinho de run aí do Chip Zdarsky. Enquanto isso, o Tom Taylor ele traz realmente ali uma carga mais pessoal para esse roteiro dele, né? Nós temos aí o Batman fazendo uso desse medicamento que faz ele rejuvenescer, né? Faz ele ficar mais forte, né? Mas, na verdade, ficar mais forte não, né? Faz ele voltar a ter aquele corpo jovem lá do começo da carreira dele, né? E ele consegue sobrepujar aí muitos inimigos aí usando esse novo remédio aí dessa empresa Sangraal, né? E o Tom Taylor traz também um peso mais psicológico dessa questão aí do Batman tendo que enfrentar, né, esse assassino serial de adolescentes, né? E isso aí tem um peso pro Homem-Morcego, tá? O envolvimento da Bat-Família aqui é bem pontual, né? Então não vai atrapalhar muito não, tá? Não vai modificar muita coisa não. Aqui nós vemos realmente as posições do Batman, tá? Então, na minha opinião, Batman, volume 4, é uma excelente pedida, tá? O Chip Zdarsky mantém um nível lá em cima do roteiro e o Tom Taylor acompanha também, tá? Então, é um título, tá um título bem legal, tá? E está sendo uma ótima preparação aí para esse Batman que está fazendo muito sucesso lá fora, né? Que é o Batman do Matt Fraction, tá legal? Então, Batman Volume 4, Cidade em Chamas, foi para conta. Essa é a resenha de hoje, mas agora é o mais importante. Deixa aqui embaixo a sua opinião. Você leu essa HQ? Você está acompanhando o Batman dos Zdarsky desde lá do comecinho? Vale a pena colecionar esse run do Batman? Tá? E o que você está achando aí do Batman do Tom Taylor em Detective Comics? Tá? Deixa tudo aqui nos comentários que eu gostaria muito de saber a opinião de vocês aqui no canal Resenha 81. Lembrando que os nossos vídeos são sempre assim, tá, pessoal? Aqui nós temos no mínimo 3 opiniões, tá? A minha, a do Saulo e a sua aí do outro lado da tela. Beleza? No final do vídeo aqui eu vou deixar uma playlist, um vídeo para vocês aí, né? Uma sugestão para vocês assistirem, tá? Sugiro que vocês assistam aí vídeos do canal se vocês quiserem ajudar o canal, tá? Deixem um like, beleza? Se esse vídeo for de utilidade, deixa seu like. Se você não for inscrito, se inscreve, tá? E se você puder comentar e compartilhar, você ajuda demais o nosso projeto aqui. Nós ainda somos um canal pequeno e isso é muito importante para a gente, beleza? Pessoal, eu vou ficando por aqui. O vídeo de hoje foi esse. Muito obrigado pela presença de vocês aqui do nosso canal. Fiquem com Deus e até a próxima resenha. Valeu!